Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Versículo 15. Aleluias. Aleluias. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Podemos ler? Portanto, estais atento para que o vosso procedimento não seja semelhante ao dos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Repetindo 18, não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Amém? Aleluia. Nós temos um tema nessa noite, e coloca para mim aqui, obrigado. Não se embriague. Você pode ler comigo? Não. Espera aí, vamos organizar. 1, 2, 3 e... Não se embriague. Amém. Amados, esse texto é um texto que é bem conhecido, é muito falado por nós. É um texto que nós usamos muito, para combater o uso, de bebidas alcoólicas. E assim, eu acredito que todos vocês em algum momento já ouviram alguém falar, não vos embriagueis com vinho. Mas só que esse texto, ele traz um contexto muito amplo. Porque Paulo sim está exortando aqui contra a embriaguez. Isso é a mensagem literal desse texto, do versículo 18 aqui. Eu quero deixar isso bem claro. Paulo sim está combatendo a embriaguez, a embriaguez por álcool. Mas só que, quando olhamos para o contexto desse texto, Paulo ele não está só nesse texto combatendo a embriaguez, mas Paulo ele está falando também contra a insensatez. E no início aqui do texto, que lemos no versículo 15, Paulo fala, olha, estejam atentos ao vosso modo de viver. Não vivam como aqueles que são insensatos, mas andem em sabedoria, ou sejam sábios. E aí descendo no versículo 17, Paulo fala, não sejais desajuizados. Em outras versões, não sejam descontrolados, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Então Paulo ele não está batendo só na questão aqui da embriaguez alcoólica, mas no contexto, Paulo ele traz uma exortação contra a insensatez, contra o descontrole, contra a falta de sabedoria. Tanto é que em muitas Bíblias o texto vai estar falando, andando em sabedoria ou ande em sabedoria. E quando nós olhamos aqui, esse texto fala do insensato, ou da insensatez. E o que é insensatez? Insensatez é aquilo que está na contramão da sabedoria. O insensato, a insensatez está na contramão da sabedoria. E a insensatez, ela é gerada pela embriaguez. Então Paulo está falando, olha, não sejam insensatos, sejam pessoas sábias, não sejam descontrolados, mantenham o juízo. Olha, aproveite cada oportunidade, tenha um conhecimento da vontade de Deus. E lá no 18,
E não embriaguez com vinho, mas do Espírito. E quando nós lemos o contexto aqui, sim, traz o sentido, literário da embriaguez por álcool. Mas aqui também esse texto ele aponta uma outra embriaguez, que eu quero chamar nessa noite de a embriaguez das emoções. Porque a embriaguez é tudo aquilo que me tira de um lugar de consciência, de um lugar de sobriedade. A embriaguez é tudo aquilo que me tira de um lugar de juízo perfeito, de sabedoria, e me leva para um lugar de insensatez, de descontrole. Lembrando que o significado da palavra insensatez é a falta de prudência, a falta de sabedoria. Fala o insensato é aquele que tem ações inesperadas, irresponsáveis, impensadas. Então, quando falamos de embriaguez, é aquilo que te tira de um lugar de consciência, de um lugar de controle, de domínio, que te leva para um lugar onde você é dominado por algo ou por alguém. E aqui Paulo fala da embriaguez com vinho. Mas talvez você possa estar ouvindo eu falar aqui e falar: pastor, mas eu nunca bebi. Ou eu bebi, mas há anos atrás, e eu não e essa palavra não é para mim. Talvez nós não nos embriagamos com vinho. Talvez nós nem bebemos. Ou nunca bebemos. Mas existe uma embriaguez que tem nos destruído. E eu não vou falar tem destruído algumas pessoas, mas tem destruído a maioria das pessoas em algumas áreas. Que é a embriaguez das emoções. Porque o insensato não é aquele só que está sobre o poder do vinho, mas o insensato, o descontrolado, é aquele também que está sobre o poder das suas emoções. E deixa eu te falar uma coisa, algo que tem me preocupado nesses dias. Para todo lado que você vai, com todo mundo que você conversa, a impressão que está todo mundo sofrendo, em algumas áreas sendo conduzidos pelas suas emoções. Eu vou te falar que, quando falamos de uma embriaguez por álcool, quem aqui já teve a infelicidade de conviver com alguém dentro da sua casa, talvez um parente, que tivesse problemas com álcool, com bebida, você vê como é destrutivo isso. Mas eu quero te dizer que a embriaguez pelas emoções, ela também tem destruído muita coisa. Ela tem arruinado muita coisa. Mas eu acredito que o Senhor nos trouxe aqui para nos dar clareza sobre isso. E nós vamos sair daqui livres. Amém? Livres. Amém? Olha, como nós falamos, a insensatez ela está na contramão da sabedoria. E a insensatez é fruto de uma embriaguez. Nós precisamos entender que a embriaguez ela gera insensatez. Da mesma forma que a sobriedade ela gera sabedoria. Se somos sóbrios, somos sábios. Se estamos embriagados, somos insensatos. E quando falamos sobre isso, nós precisamos entender que a embriaguez, ela fala de uma dominação sobre nós. Uma pessoa que está embriagada por álcool, ela está sobre o poder do álcool. Não é isso? Quando você vê lá, às vezes até na televisão, aconteceu algo e a pessoa estava sobre o poder do álcool. Ela estava sobre o domínio do álcool. Então a embriaguez fala de um domínio que se estabelece sobre a pessoa. E da mesma forma que a embriaguez alcoólica é o domínio do álcool sobre alguém, a embriaguez emocional, ou a embriaguez das emoções, é o domínio das emoções sobre alguém. E quando falamos sobre esse domínio, falamos sobre governo.
Uma pessoa embriagada pelas suas emoções é uma pessoa que está sobre o governo das suas emoções. Nós precisamos entender que o Senhor nos fez seres triunos. O que é isso? Corpo, alma e espírito. Você tem um espírito, você tem uma alma que habita em um corpo. O corpo é a dimensão física, o corpo é a matéria, é a dimensão física, é aquilo que eu posso ver e tocar. A alma fala da dimensão das emoções, da vontade. E o espírito fala de uma dimensão espiritual. O espírito fala daquilo que o Senhor colocou em mim, daquilo que me conecta com o Senhor. Amém? E quando nós falamos sobre uma embriaguez das emoções, ou nós falamos sobre o domínio das emoções. E quando falamos sobre o domínio das emoções, estamos falando sobre o domínio da alma. E o problema é que uma pessoa que está embriagada pelas emoções, ela caminha sobre o governo da alma. Só que eu quero te dizer que o Senhor não te chamou, o Senhor não te fez, o Senhor não nos fez para caminhar sobre o governo da alma. Por isso que nós vamos ver o salmista, em alguns textos, ele dando um comando à sua alma. Tem um texto que eu gosto muito que o salmista fala: cala-te, ó minha alma, cala-te, ó minha alma. Ou seja, ó, ele dá uma ordem: emoções calem, que meus desejos calem, que as minhas vontades calem. Mas o Senhor nos fez para andarmos sobre o governo do Espírito, para sermos direcionados, orientados e conduzidos pelo Espírito. Em Romanos 8, versículo 16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então toda orientação de Deus, toda direção de Deus sobre a minha vida, ela não vem na alma. Toda direção de Deus sobre a minha vida, ela não vem no corpo. Toda orientação de Deus sobre a minha vida, ela vem na dimensão do Espírito. Então vamos entender: se eu estou sobre o governo das minhas emoções, eu não estou sobre o governo do Espírito. Eu não estou sendo orientado pelo Espírito. Eu não estou sendo conduzido pelo Espírito. E sabe qual que é o pior disso tudo? É porque quem você está ouvindo é quem está te dando destino. E quem está te dando destino é quem te sustenta. Então, se eu estou ouvindo as minhas emoções, se eu estou sendo orientado pelas minhas emoções, as minhas emoções estão me dando destino, a minha alma está me dando destino, e se a minha alma está me dando destino, eu estou sendo sustentado pela minha alma. E a minha alma não tem estrutura para me sustentar, porque a alma fala de emoções, sentimentos, vontades. Sentimentos oscilam, vontades oscilam, emoções oscilam. Mas o Senhor nos fez para sermos sustentados, orientados e direcionados pelo Espírito. Porque o Espírito dele comunica ao meu espírito, manifesta ao meu espírito. Amém? E o problema é que nós deparamos com uma realidade de igreja hoje muito almática, onde nós queremos conceber tudo no campo das emoções. Nós queremos sentir Deus nas emoções. Nós queremos nos relacionar por emoções. Eu me relaciono com o Lucas porque eu gosto do Lucas. E a minha alma agrada do Lucas. Eu estou nessa igreja porque eu gosto. Não é errado você gostar. O problema é quando as minhas emoções, as minhas vontades me dominam. Deixa eu te falar uma coisa: foi Deus que colocou a alma em nós, amém? O ser humano sem a alma, o ser humano sem as emoções, não teria graça. Então foi Deus que colocou dentro de você as emoções. É Deus que colocou dentro de mim a alegria, o amor, a paixão. É o Senhor que me permite estar alegre, estar triste, celebrar, sorrir, brincar, amar. Mas a grande questão é quanto eu sou dominado por isso. A grande questão é quanto eu sou governado por isso. A grande questão é quanto eu estou embriagado nesse lugar das emoções. Porque olha, quando falamos sobre embriaguez, a embriaguez ela vai afetar
a minha percepção e a minha decisão. O que é percepção? Percepção é como eu vejo as coisas. Alguém que está embriagado, ele vai ver de forma diferente. Por isso, se tratando de uma embriaguez alcoólica, a pessoa não pode dirigir embriagado, porque a percepção, a visão dele muda. A segunda coisa que a embriaguez afeta é a minha decisão. E a decisão também fala das minhas atitudes, do meu comportamento, da minha resposta. A percepção fala de como eu vejo. A decisão fala de como eu reajo. E uma pessoa que está embriagada, a embriaguez afeta a sua visão, afeta a sua percepção e afeta a sua decisão. Quando eu falo sobre afetar a percepção, alguém que está embriagado, alguém que está sobre a embriaguez das suas emoções, ele não vê as coisas como deveria ver. Ele não se vê como deveria ver. Ele não vê o próximo como deveria ver. Ele não vê as circunstâncias como ele deveria ver. Toda vez que você vê alguém que está preso em uma cadeia de complexos, sabe aquela pessoa que você olha para ela e você fala, não, que essa pessoa é bênção, essa pessoa é o máximo. Só que você vai conversar com ela, ela sempre se vê de forma ruim, de forma menosprezada. Ela sempre tem uma visão inferior sobre ela mesma. Isso fala de alguém que está sobre o governo das emoções, que está embriagado pelas emoções, porque as emoções afetam a percepção. E então, quando eu estou embriagado pelas emoções, a perspectiva que eu vou ter sobre mim mesmo é diferente. É uma perspectiva corrompida. Uma pessoa embriagada pelas emoções, ela vê o outro numa perspectiva diferente. Ela não consegue olhar para o outro e falar, não, ele é meu irmão em Cristo. Ele errou, mas vamos seguir, ele é bênção, ele é meu amigo, ele é meu irmão. Não, ela vai ver num ponto de vista diferente. Já viu aquela pessoa que tem um ponto de vista de ofensa em todas as coisas? Quem já conheceu alguém assim? Um exemplo, alguém passou por ele no supermercado e não o cumprimentou. Uma pessoa que não está sobre o governo das emoções, não, o fulano não me viu. Uma pessoa que não está sobre o governo das emoções, não, o fulano na correria passou desapercebido. Uma pessoa que está sobre o governo das emoções, a perspectiva muda. Ele sempre vai ter uma perspectiva ofensiva. Ah não, o fulano fingiu que não me viu. O fulano fingiu que eu não estava lá. O fulano está com raiva de mim. Eu não sei o que eu fiz com ele. Ele está vendo dessa forma. Por quê? Ele está sobre o governo das emoções. Está me entendendo? Uma pessoa curada, ela se relaciona de forma livre e leve. Uma pessoa curada, ele chega num lugar e ele está ali. E se talvez naquele lugar alguém não cumprimentou ele, está tudo bem. Mas se eu não sou curado, eu já vou ver de uma perspectiva diferente. Ah, o fulano não me ama, ninguém não me ama, essa igreja não me ama, os meus irmãos não me amam. Uma pessoa embriagada pelas emoções, a perspectiva dele sobre a vida é diferente. Já viu aquelas pessoas que têm uma perspectiva pessimista de tudo? Tudo ele olha e calcula o pior dano. Se ele está de carro e fala, nós já pensou, esse carro bate aqui, nós morremos. Você chama ele para fazer alguma coisa, fala aqui, faz isso aqui para mim. Ele, não, eu tenho medo. Porque isso é perigoso, às vezes nem é perigoso. Porque ele está embriagado pelas emoções. Ele está embriagado pela alma, o medo é um sentimento. Sabe, a embriaguez das emoções, ela vai afetar a minha perspectiva. Ela vai afetar a minha perspectiva sobre mim, ela vai afetar a minha perspectiva no próximo. Ela vai afetar a minha perspectiva da vida. Ela vai afetar a minha perspectiva de Deus. Sabe, muitas pessoas não conseguem ter um encontro com Deus porque ele está embriagado das emoções. Ele está embriagado da frustração que ele teve com o pai físico, por isso ele não consegue ver Deus como um pai espiritual. Ele está embriagado das decepções que ele teve com um pai físico, por isso ele não consegue desfrutar de uma paternidade em Deus.
Ele está preso em coisas que ele sofreu, por isso ele não consegue chegar de forma livre e desfrutar da presença. Porque a embriaguez, ela muda a perspectiva de como você vê o Senhor. Amém? Mas eu profetizo que o Senhor está nos curando nessa noite. Amém? A embriaguez das emoções, ela afeta também a nossa decisão. A embriaguez afeta a minha decisão. A decisão é a minha resposta. A forma com que eu reajo. Uma pessoa embriagada nas emoções, ela vai ter reações descontroladas. Uma pessoa embriagada nas emoções, ela é insensata. E o que nós lemos lá sobre o insensato? Ele tem um modo de agir irresponsável, impensável e inesperado. Então, olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós olhamos para isso, eu quero que você entenda que a embriaguez das emoções, ela afeta toda a sua vida. Ela afeta a sua perspectiva. A perspectiva fala de entendimento e ela afeta a sua decisão. E a decisão fala de resposta, fala de comportamento. Por isso que a embriaguez das emoções, ela é destrutiva. Por que ela é destrutiva? Ela destrói tudo à volta. Porque olha aqui, nós entendemos que a embriaguez gera insensatez, não é isso? E a insensatez está na contramão da sabedoria. E olha o que a Bíblia fala, que a sabedoria edifica, não é? A sabedoria constrói. Olha aqui, Provérbios 24, 3, com sabedoria se constrói uma casa, e com inteligência ela se consolida. Mediante o discernimento, os seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Então entendemos aqui, que a sabedoria, prega comigo, a sabedoria, prega comigo, a sabedoria, se a sabedoria constrói, a insensatez, então prega comigo de novo, a sabedoria, a insensatez, a embriaguez gera insensatez. Então a embriaguez, ela é destrutiva. A embriaguez é destrutiva. Sabe qual que é o problema? Uma pessoa que está embriagada nas suas emoções, ela vai destruir tudo à sua volta. Uma pessoa curada que anda em sabedoria, ela edifica. Ela edifica a sua casa, ela edifica os seus relacionamentos, ela edifica o seu ministério, ela edifica o seu chamado, ela edifica os seus negócios, ela edifica as pessoas que estão à sua volta. Mas uma pessoa que anda sobre a embriaguez das emoções, ela é insensata, e a insensatez gera destruição. Deixa eu te falar uma coisa, o que tem de gente destruindo, se autodestruindo e destruindo a sua volta, por causa do governo das emoções, por estar governado pelas emoções. Olha aqui para você ver, a Bíblia fala de um homem chamado Noé. Amém? Quem ouviu falar de Noé? Noé era um homem íntegro, justo. Noé foi um grande homem de Deus, mas Noé, ele constrói uma arca. Dentro dessa arca ele coloca a sua família, ele coloca um casal dos animais da terra. E Noé passa pelo período do dilúvio. Após o dilúvio, Noé sai da arca com sua família, seus filhos, suas noras, sua esposa. E a Bíblia diz aqui em Gênesis 9, versículo 18, que os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã, Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé. E a partir deles se fez povoamento de toda a terra. 20. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu da vinha que havia feito, embriagou-se e ficou dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que o seu pai estava nu
e foi contar aos seus irmãos, que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-se sobre os próprios ombros, e andando de costas, para não ver a nudez do seu pai, cobriram-lhe. 24, quando Noé acordou da sua embriaguez, sobre que Cã, seu filho mais jovem, havia feito, sobre o que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então esbravejou Noé: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Olha aqui, Noé sai da arca, do processo do dilúvio. Noé planta uma vinha, e Noé faz vinho da uva que ele colheu na sua vinha, e Noé toma esse vinho. Noé se embriaga, Noé se expõe à nudez. O filho de Noé entra, vê a nudez do seu pai e zomba do seu pai. Ele não cobriu a nudez do seu pai, ele zombou do seu pai. Noé, quando acorda e fica sabendo o que seu filho fez, ele amaldiçoa o filho do seu filho. Vamos entender o contexto. Noé constrói uma arca para salvar a sua casa, não é? Então Noé constrói uma arca, e através daquilo que Noé construiu, ele abençoou a sua casa, ele salvou a sua casa, ele guardou os seus filhos, ele guardou a sua descendência, a sua geração. Mas agora, em um momento de embriaguez, por causa de um momento de embriaguez, Noé amaldiçoa a descendência do seu filho. Olha aqui, e de fato, o filho de Cã viveu os efeitos da maldição de Noé. E não só o filho de Cã, mas a terra. Deixa eu te explicar uma coisa. Noé, ele, por um embriaguez, ele amaldiçoa, ele destrói aquilo que ele foi chamado para guardar. Você está me entendendo? Pela embriaguez, Noé destrói, Noé amaldiçoa aquilo que ele foi chamado para guardar. E a pergunta é: quantos de nós, talvez, pela embriaguez das emoções, temos destruído aquilo que o Senhor nos deu para guardar? Quantos de nós, em momentos de uma embriaguez emocional, nós temos falado coisas para as nossas esposas que não deveríamos? Quantos de nós, em momentos de uma embriaguez emocional, temos falado coisas para os maridos que não deveriam? Quantos de nós, em momentos de uma embriaguez emocional, amaldiçoamos, destruímos com palavras os nossos filhos? Ei, por não saber lidar com as emoções, por uma embriaguez emocional, Caim matou Abel. Porque Deus aceitou a oferta de Abel, não aceitou de Caim. Caim ficou emocionalmente abalado, e ele se colocou num lugar de inveja do seu irmão, e ele mata o seu irmão. Quantas coisas nós temos matado pela embriaguez das nossas emoções? Quantos sonhos nós temos matado? Talvez alguns aqui, pela embriaguez das emoções, você tem matado o seu chamado, a sua caminhada, o propósito do seu ministério. Você tem matado pessoas. Pastor, eu nunca botei o revólver em ninguém. Mas a Bíblia fala o que, Mariana, sobre a língua? Ela é mortífera. Às vezes eu não matei com as minhas mãos, mas quantas vezes eu mato com as minhas palavras? Vocês estão me entendendo? A embriaguez das emoções, ela me faz destruir aquilo que o Senhor me entregou para guardar. Por isso, sabe, nós precisamos ser livres. Maridos, mulheres, sejam livres da embriaguez das emoções. Quantos casamentos estão sendo destruídos, Lucas? Não é por falta de amor, não. Não é porque uma incompatibilidade, não é isso. Pessoas que se amam, pessoas que tinham tudo para dar certo, mas de repente você vê destruir tudo, porque está sob o governo das emoções. Aí a esposa fala o que não deveria falar, porque está sob o governo do orgulho. O marido fala o que não deveria falar, porque está sob o governo do orgulho. Ambos estão sob o governo das ofensas. E eu me senti ofendido, e por eu ter sido ofendido, eu me vejo no direito de ofender. Deixa eu te falar uma coisa: o erro do próximo não me dá direito de errar com ele.
precisamos sair desse lugar, desse chumbo trocado. E aí a gente está igual Adão, né? Quando Deus nos questiona, Deus, é porque Ele falou isso comigo. É independente do que façam com você, isso não te dá o direito de fazer com eles. Governe as suas emoções. Quantos de nós estamos destruindo emocionalmente os nossos filhos? Por palavras. Aí amanhã você vê seu filho que não tem uma identidade, que é inseguro. E aí você não entende, porque quando ele era pequeno, as palavras que você liberou foram assassinando a identidade dele. Deixa eu te falar uma coisa. Pessoas sobre uma embriaguez emocional, elas sempre vão ter uma palavra de maldição e de destruição nos seus lábios. Mas aquele que é sóbrio, ele abençoa. Na sobriedade de Noé, ele construiu um barco incrível e colocou lá dentro a sua família. Ele preservou a criação. Na sobriedade de Noé, ele foi alguém que fez algo extraordinário. Mas na embriaguez de Noé, ele destruiu, ele amaldiçoou aquilo que ele foi chamado para proteger. Ei, eu profetizo que nós vamos andar em sobriedade. Sabe, eu profetizo, eu repreendo sobre as nossas vidas todo o governo da embriaguez, das emoções. Sabe, eu profetizo que nós somos homens e mulheres sóbrios. E que nós andamos em sabedoria, por isso nós vamos edificar, nós vamos construir, amém? Levante a sua mão e fala: Senhor, eu vou edificar, eu vou construir. Eu não vou destruir. Olha, a embriaguez às vezes nos faz interromper aquilo que Deus não nos mandou parar. Quantos têm parado porque está sobre o governo, sobre a embriaguez das emoções? Eu senti, pastor, que é para me parar. Deixa eu te falar, não anda pelo que você está sentindo, não. Para de andar pelo que você está sentindo. Eu falei isso aqui de manhã e Deus ministrou muito. O que Jesus estava sentindo quando Ele foi morrer por você na cruz? Porque a gente entrou num lugar que a gente tem que se sentir bem. Você acha que Jesus estava se sentindo bem quando foi morrer por você na cruz? Por mim? Não estava, não. Mas Jesus é Deus. Não. No momento da cruz, Ele morreu como um homem. Porque se Ele tivesse num formato totalmente de Deus, os homens não poderiam matar. Porque o meu Deus nunca morre, meu Deus nunca é vencido. E Ele morreu, ressuscitou, mas Ele morreu. O sangue dele foi derramado. Então ele sofreu como homem. Ele morreu como homem. E me fala como que Jesus estava se sentindo. Eu quero te falar como é que ele estava se sentindo. Quando você ler lá, você vai ver que Jesus estava se sentindo sozinho. Porque ele fala com os discípulos: vigiem comigo. E ele volta, os discípulos estão dormindo. Vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora. Ele vai orar e ele volta, os discípulos estão dormindo. E naquele momento da vida dele, ele chegou a suar sangue, de tão abalado que estava a sua alma, de tanta pressão que estava sobre ele. E ele chegou a falar com o pai: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Isso aqui é um grito da alma de Cristo. Mas ele não era governado pela alma. E logo em seguida ele fala: que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então eu quero te dizer que Jesus não estava se sentindo bem quando morreu por mim e por você. Por que a gente, como igreja, quer se sentir bem a todo momento? Pastor, eu vou parar porque eu não estou me sentindo muito bem de liderar. Vamos. Não é sobre um sentimento, é sobre uma convicção. O sentimento você tem na alma, a convicção você tem no espírito. Deixa eu te falar uma coisa, tem dia que eu chego aqui e você acha que eu estou bem? Não.
o sentimento não está legal, mas se eu estou governado pelo Espírito, o Espírito me dá uma convicção, e por isso nós continuamos, e por isso nós seguimos, e por isso você vai continuar, por isso você vai seguir, por isso nós vamos avançar, nós não vamos parar, porque nós não andamos pelo que sentimos, mas nós andamos pelo que cremos, pela convicção em Cristo. E se Jesus falou para ele, nós vamos ir, por mais que eu me sinta mal, eu vou seguir. O problema da igreja de hoje é que ela está uma igreja muito emocionada. No louvor eu quero arrepiar, na palavra eu quero arrepiar. Ei, você pode não sentir nenhum arrepio, mas se no Espírito você tem uma convicção, já basta. Já basta. Amém, é o suficiente. É o suficiente. Deixa eu te falar uma coisa, a embriaguez ela nos deixa vulneráveis, mas a sobriedade me protege. Todo embriagado ele é vulnerável. Quem aí já ajudou a carregar uma pessoa embriagada? Você faz o que quer com ele, pega para lá e, né, você vai ver um tanto de vídeo na internet, eles fazendo pegadinha com pessoa tonta, e bota batom, e rapa a sobrancelha. E eu vi um que eles botou o cara dentro do caixão e simulou um velório. O cara acordou e estava dentro do caixão. Eu vi um que eles botaram o cara num colchão e o cara estava pescando, tomou muito, eles botaram ele num colchão inflável e botou dentro da represa assim, da água. Na hora que ele acordou e estava... Porque está embriagado, é vulnerável. Mas um sóbrio não. Vai rapar a sobrancelha de alguém que está acordado. Vai passar batom em um homem acordado. Apesar que tem uns que deixam. Brincadeira. Tem uns que, ó. Tem uns que vai batom não, mas eu gosto do, como é que chama? Camede. Misericórdia. Mas deixa eu te falar uma coisa. A quem está sóbrio você não faz gracinha porque ele está acordado. E não é eu que estou falando isso, não. Olha o que a Bíblia fala em 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bradando, buscando a quem possa tragar. Qual que é o primeiro comando aqui? Seja sóbrio, fique acordado, não se embriague, esteja desperto, porque o seu adversário está aí. Deixa eu te falar uma coisa, a sobriedade ela me protege. Por isso que são dias de sermos homens e mulheres, de sermos uma igreja sóbria, que não se embriaga com as coisas, que não se embriaga com as emoções, mas que anda por uma convicção. Amém. Cara, já deu. Sabe, a gente ser esse povinho que, hoje eu quero tudo, amanhã eu não quero nada. Que o diabo pega a balança para lá e para cá, e já deu, cara. Seja sóbrio, sabe, seja um leão, cara. Guarde a sua casa, guarde a sua vida. Saia desse estado de embriaguez. Deixa eu te falar com você, é normal sentir medo. O que eu não posso é me embriagar do medo. É normal sentir insegurança, o que eu não posso é embriagar na insegurança. Ei, hoje tem um tanto de gente sofrendo com ansiedade. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que é ansiedade? Crise de ansiedade. Embriaguez emocional, embriaguez das emoções. Pastor, você não sabe o que está falando. Sei sim. Podia não saber há uns anos atrás, eu já tive, então agora eu sei. Minha esposa já teve, agora nós sabemos. Você começa a ficar pensando no que não vai acontecer, com medo do que nunca vai acontecer, gerando na sua mente, concebendo coisas, fantasias. Mas e se acontecer? Se eu morrer? Se isso acontecer? Se todo mundo me abandonar? Aí você começa, as suas emoções, a sua mente, e isso começa a te dominar, e de repente vai para o físico, e aí você está em crise, porque
porque você está sob a embriaguez das suas emoções. Você quer acabar com a crise de ansiedade? Chama nela uma palavra de convicção. E nem eu que estou falando isso não. São pessoas da área, profissionais da área. Quem já ouviu isso aqui de alguém? Se você começa a ter uma crise de ansiedade por medo, começa a falar para sua mente, começa a ministrar para sua mente convicções contra aquele medo. Se eu estou em casa, eu começo a ter medo que alguém vai pular um muro. Aí eu começo a ministrar para minha mente: o meu muro é alto, eu estou protegido, o Senhor está me guardando, ninguém vai pular o muro. E aí a minha mente começa a entrar em um lugar de convicção, e o medo vai passando. Deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos de uma injeção de convicção em nós, em todas as áreas. Convicção fala de fé. Amém? Pastor, você está falando aí, mas não é fácil. Eu não estou falando que é fácil, mas é possível. É possível. Deixa eu te falar uma coisa. Coloca para mim aqui de novo o versículo 18. Coloca aqui para mim de novo o versículo 18. Coloca na NVI, por favor. Efésios 5:18. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas sejam. Aqui Paulo está trazendo um remédio contra a insensatez. Paulo está trazendo um remédio contra a embriaguez. Paulo está falando: olha, se você quer ser sóbrio, se você quer caminhar, se você quer seguir, cara, ei, não se embriague, mas seja cheio com o Espírito. Ei, nós precisamos sair e deixar de ser almáticos e nos tornar espirituais. Porque a pessoa almática, ela é ministrada pela alma, ela é dominada pela alma, ela anda no lugar da alma. Mas aquele que é espiritual é diferente. Tem uma música que fala demais comigo. Aquela antiga que fala assim: Espírito, encha-me. Não é essa não, é aquela assim: vem controlar todo o meu ser. E aí? Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar. Alguém sabe? Vamos comigo. O meu sentir e o meu agir. Espírito, Espírito, oh, Espírito Santo de Deus. Você pode cantar isso comigo? Espírito, Espírito, oh, Espírito Santo de Deus. Agora vamos declarar isso juntos. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir. Vem dirigir. Essa parte é a mais linda, olha aqui. O meu pensar, olha aqui que lindo. O meu sentir e o meu agir. Espírito,
Pastor, não é fácil sair de uma embriaguez das emoções. Na hora que eu vejo, eu já falei: Espírito Santo, vem controlar o meu falar. Pastor, os meus sentimentos estão confusos dentro de mim. Espírito Santo, vem controlar o meu sentir. Pastor, eu não consigo controlar as minhas atitudes. Espírito Santo, vem controlar o meu viver, o meu pensar, o meu agir. Pastor, na hora que eu vejo, eu falei: chama ele, fala: Espírito Santo, vem cá. Sabe, o problema é que nós somos muito almáticos. E a alma fala, a alma faz o que quer, a alma grita, a alma bate, a alma... Mas o Espírito não. O Espírito não. Sabe, o neopentecostalismo, o pentecostalismo e o neopentecostalismo, eles nos trouxe uma cultura muito ruim. Que a igreja aprendeu e acha que ser cheio do Espírito é rodar. Com toda desculpa, com todo perdão com quem roda, nada contra. Pode rodar. Eu também rodo. E a gente, o irmão é cheio do Espírito, que na hora que canta a música é Espírito, ele já dá um pombo para lá e pombo sem asa para cá e roda. E já vai no mistério. E língua de fogo e metralhadora de Jeová. Amém. Fique à vontade, amém. Cadê os peteca aí? Isso aí, ó. Ei, Dudu. Só que deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso faz parte da manifestação do Espírito, amém. O falar em línguas, porque os discípulos falaram. Eles foram batizados no Espírito Santo. O rodar também. Cair no poder, caia. Mas a maior manifestação do Espírito Santo não é os dons, não é o falar em línguas, não é o rodar, mas é o fruto. O problema é que a gente acha que é falar em línguas, deixa eu te falar, é o fruto. Porque Paulo fala que quando você fala em língua, você edifica você. Quando você manifesta o fruto, você edifica a todos. Você abençoa a sua vida, você abençoa os que estão à sua volta. Você dá testemunho do Senhor, você prega o Evangelho, você manifesta a glória de Deus. Sabe, nós precisamos entender isso. Olha o que a Bíblia fala em Gálatas 5, 22, fala do fruto do Espírito. Olha aqui: entretanto, o fruto do Espírito, o Espírito de Deus, fruto com letra maiúscula, é amor, alegria, paz. Amém? Então, ou seja, eu não consigo sustentar o amor na alma, tem que ser no Espírito. Eu não consigo ter uma alegria constante na alma, tem no Espírito. Eu não consigo ter paz somente no campo da alma, porque é no Espírito, porque é no Espírito que eu sou acessado pela paz que excede todo entendimento. Porque a paz da alma é quando tudo está bem. O que é a paz da alma? Não, maravilha, estou tranquilo aqui, tudo bem, família bem, dinheiro bem, tudo bonitinho. Aí a minha alma está com paz. Mas a paz aqui do Espírito é mesmo que esteja tudo um turbilhão, mesmo que você esteja em meio a uma guerra, eu continuo tendo paz. Aí vai, paciência. Paciência é a manifestação daquele que não é embriagado pelas emoções. E você só consegue ter paciência quando você está cheio do Espírito. Benignidade, bondade, fidelidade. Vou adiantando aqui. Olha aqui o 23. Mansidão e domínio próprio. Pastor, eu preciso me dominar, eu preciso ser manso. É pelo Espírito. Amém? É pelo Espírito. Então deixa eu te falar uma coisa. Deixe a árvore do Espírito crescer dentro de você, para que o fruto se manifeste e que todos vejam o Espírito que habita em você. Ei, pelo fruto conhecereis a árvore, não é isso?
Será que o fruto que as pessoas estão vendo em mim fala de alguém que está embriagado? Ou fala de alguém que está sóbrio, cheio do Espírito, que carrega dentro de si a árvore do Espírito? Ei, são dias de sermos cheios de Deus. Eu quero encerrar, só quero falar uma coisinha aqui. Sabe o que eu aprendi? A embriaguez da alma, ou ela vai te colocar num lugar de excesso, ou ela vai te colocar num lugar de falta. Talvez você está ouvindo eu pregar e falar: pastor, eu sou manso, eu não brigo, eu não grito, eu sou tranquilo. Mas deixa eu te falar, você já viu uma pessoa que está embriagada? Já viu uma pessoa que está embriagada de álcool? Alguns vão ficar com excessos, não é? Vai rir demais, vai falar demais, vai brigar demais. Mas quem já viu uma pessoa que se embriaga e fica moadinho no seu cantinho? Eu já vi. Porque a embriaguez, ou ela gera excesso, ou ela gera falta. Pastor, às vezes eu não sou uma pessoa de excesso, mas às vezes eu sou uma pessoa de falta. E a embriaguez da alma, a embriaguez das emoções tem te feito caminhar no lugar de emoção, de omissão. E você não tem conseguido reagir. Talvez você está preso em cadeias emocionais de complexos, em cadeias emocionais que te impedem de avançar, que tem corrompido a sua identidade. Mas eu quero te dizer, independente se você tem excessos, ou se o seu problema é a falta, talvez a embriaguez te colocou demais, às vezes a embriaguez te tirou algo, mas eu profetizo que o Senhor vai nos restaurar aqui.